Olá a todos, sejam muito bem-vindos, todos. Nossa, quanta gente! Tão bom ver vocês, todos vocês. Eu vou falar em inglês em geral, mas gostaria de compartilhar com vocês este slide com as informações sobre a interpretação. Aqui temos as instruções para ouvir a interpretação. Se vocês quiserem ouvir, a apresentação em outra língua, podem escolher na parte de baixo o canal, na parte de baixo da tela, escolham o canal e assim vocês vão ouvir a tradução. Vou dar um minuto para vocês aqui, para que vocês escolham o canal de interpretação. Estamos gravando esta reunião. Se vocês quiserem simplesmente ficar aqui como anônimas, apaguem o vídeo, a câmera de vocês, enquanto esperamos um pouquinho mais para que todo mundo entre nos canais de interpretação. Darei as boas-vindas e nos apresentarei para os que estão no evento. Eu sou Helena, no Data contra Feminicídio, que estamos fazendo somos os co-anfitriões desta reunião e vou abrir este diretório para mostrar a vocês que, em geral, nós abrimos isto em cada evento no qual participamos, para que as pessoas possam compartilhar informações e conhecer outras pessoas que também estejam interessadas em trabalhar nesse mesmo assunto. Tem a ver contra dados contra feminicídio. Também, neste caso, sobre inteligência artificial. Se alguém quer acrescentar a sua informação, pode escolher um desses slides. Aqui vocês têm todos os dados, informação de contato, etc. Podem copiar, duplicar e acrescentar as informações. Então, no chat está o link para o diretório para que vocês possam se inscrever. Isso enquanto esperamos as pessoas que estão a ponto de entrar. Agora passa a palavra a Isadora. Olá a todos, muito obrigado por estar aqui com vocês. É realmente um prazer estar aqui. Eu sou Isadora Cruxem, sou professora associada da Universidade de Londres. Também estou no projeto contra feminicídio, junto com Catherine de Ignazio, Helena Soares e Silvana Fomega. Esse evento faz parte de uma série anual de eventos organizados pelo projeto Data Against Feminicide, ou Feminicídio, Dados contra Feminicídio, como uma forma de reunir uma comunidade de prática que atua na interseção entre dados, tecnologia e ativismo. Já tem mais ou menos uns 6 anos. Este evento é organizado anualmente, em novembro, para reunir uma comunidade de prática, pessoas que estão trabalhando na interseção de dados, ativismo e tecnologia contra a violência de gênero e sua expressão letal, que é o feminicídio. Esse ano estamos realmente muito entusiasmados por realizar o evento anual de novembro, em colaboração com Paula Ricaurte e com a Rede Latino-Americana e Caribenha de IA Feminista, que reúne perspectivas feministas anticoloniais baseadas em direitos humanos e lideradas por comunidades para promover governança, inovação e pesquisa em inteligência artificial que sejam democráticas, diversas e sensíveis aos contextos locais. Com este evento, vamos aproveitar e passar para o próximo slide. Quisemos criar um espaço para o diálogo sobre o que o desenvolvimento e a proliferação de tecnologias de inteligência artificial significam para o ativismo feminista de modo amplo, mas também para as lutas contra a violência de gênero, especialmente. Acho que reconhecendo que os sistemas de inteligência artificial estão sendo desenvolvidos em grande parte a partir de abordagens extrativistas, podem apresentar vieses contra comunidades marginalizadas, reproduzir desigualdades e causar impactos ambientais nocivos, nós queremos refletir juntos sobre o que significa abordar a IA a partir de uma perspectiva feminista. Quais são os marcos
conceituais e práticas que podem nos ajudar a pensar nisso, e também em que casos a recusa pode ser uma abordagem mais adequada. Com essas perguntas em mente, é assim como nós organizamos a nossa sessão. Todos começamos com uma conversa sobre a perspectiva feminista com a Anita. Vou apresentá-las daqui a pouquinho. Depois vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas e depois também um intervalinho para que cada um vá buscar o seu café, sua água. Depois vamos terminar eh, com um espaço de interatividade e diálogo. Nós vamos criar esse espaço justamente depois dessa parte para que todos possam conversar. Nós estamos, inclusive, planejando uma atividade para dar mais pé para uma atividade coletiva. Antes de ir em frente, eu gostaria de dizer que hoje nós temos conosco Sofia Donner, que é para a interpretação visual do evento, vai registrar através de ilustração os temas que surgirem ao longo das conversas e vai compartilhar conosco no final. Sem mais, estamos muito empolgados com ter todos vocês aqui conosco. Temos aqui a Anitta, que trabalha na Justiça Digital. Ela integra Conselho de Organizações Globais para a Justiça Social, já atuou como especialista em diversos organismos internacionais, Nações Unidas, grupos de trabalho sobre governança algorítmica do Fórum de Paris pela Paz também. Anita Gurumurthy vai estar conversando com Paula Ricaurte, que é uma feminista de IA, é professora de mídia e cultura digital no Tecnológico Monterrey, no México, cofundou a Terra Comum, que é uma rede ativista focada em dados e descolonização. Ela trabalha também em justiça digital e global e dirige uma iniciativa que hoje continua por meio da rede latino-americana da IA Feminista, que é co-organizadora deste evento. Então, eu passo a palavra para a Paula e depois para a Anitta. Bom dia, boa tarde para todos vocês. Muito obrigada por estar aqui conosco. Estamos muito empolgados de estar aqui. Eu gostaria de começar falando sobre a inteligência artificial no mundo inteiro. Vamos falar sobre a moderação também na mídia social. Sabemos que está sendo tudo isso tem a ver com uma questão de gênero, vieses profundos em vários aspectos, e eu adoro estar aqui nessa conversa com as minhas colegas, pensadoras tão importantes como a Anitta, que está aqui conosco. Muito obrigada, Anitta, por estar aqui conosco. Estamos muito emocionados de tê-la aqui. Gostaria de começar, eu sei que não temos muito tempo, mas gostaria de começar pedindo que você compartilhe conosco, com o público, um pouco do trabalho que vocês fizeram nos últimos 20 e tantos anos. Vocês já estão fazendo 25 anos nesta luta pela justiça digital. Então, gostaria que você nos contasse um pouco sobre o trabalho que você faz. Muito obrigada. Realmente é impressionante estar aqui. Num bom sentido. Agradeço a todos, agradeço pela oportunidade, agradeço por vocês estarem aqui conosco. Gostaria de dizer que a organização trabalha contra a injustiça e tudo que tem a ver com o compartilhamento do espaço digital. Nós trabalhamos com práticas feministas, nos relacionamos com instituições, desafiamos estruturas de poder local e globalmente também. E trabalhamos com grupos de redes que modelam esse conhecimento e nos ajudam a nomear aquilo que nós enfrentamos, estabelecendo conexões que são
bom, que abordam coisas muito complexas. Nos últimos anos, nos dedicamos especificamente a debater, a desafiar este grande império da inteligência artificial, este império de dividendos, né, e de poder, e do poder que produz. Esta é parte de uma longa luta feminista, uma pequena contribuição que fazemos que se inspira justamente para ajudar esse mundo de prática e de estudos feministas. Muito obrigada. Muito humilde a sua, como você explica, a IT for Change realmente tem sido uma organização que transformou, vem transformando a maneira como entendemos a justiça digital relacionada com o gênero. A minha próxima pergunta tem a ver com como você encara a relação entre a inteligência artificial, a IA, e essa luta global contra a violência baseada em gênero? Gostaria de dedicar um pouco alguns instantes para falar sobre o meu trabalho e o trabalho das minhas colegas. Vemos o paradigma que domina da inteligência artificial, acho que todo mundo sabe do que eu falo. Uma coisa que que entendemos é que não há nenhum tipo de responsabilidade, está baseada na impunidade de muito poucos, de patriarcas e pessoas muito ricas e capturaram todos os processos democráticos e sociais. Então, nós vemos que o gênero também está envolvido nesse espaço e vemos que há uma crise do ser humano. Eu gostaria de ir mais fundo na nossa pesquisa, ou seja, mencionando a nossa pesquisa que fizemos já há alguns anos, não havia, já havia celulares, mas não havia Instagram. Sim, já estávamos começando a ver a revolução das redes sociais. E como isso afeta a vida dos jovens. Entrevistamos mulheres, e também jovens, e ouvimos algumas opiniões. Uma pessoa disse assim, e vou citar: eh, se eu zombo de alguém, por exemplo, se é um menino, não tem problema. Se eu faço piadas sobre ele, não tem problema. Mas no momento que eu faço isso com uma mulher, em seguida vão falar de abuso, de assédio, de domínio. Não há nada de domínio, é sarcasmo. Qualquer um pode ser sarcástico. O empoderamento da mulher quer dizer igualdade. Homens e mulheres deveriam ser iguais. Então, se eu faço uma piada não vegetariana, por exemplo, é uma forma de chamar alguma coisa que está carregado de conteúdo abusivo. Se eu faço uma piada não vegetariana sobre um amigo, tá tudo bem, mas uma amiga também, ou uma menina, também deveria estar bem. Senão seria injusto e haveria realmente uma diferença entre os homens e as mulheres. Isso foi o que disse o jovem. Eu gostaria de fazer uma comparação com o que uma das meninas que entrevistamos disse. Ela disse o seguinte: os homens nunca têm intenção de dizer nada, mas às vezes são desnecessariamente eh, prejudiciais, machucam a gente. Na realidade, eles não querem dizer essas coisas. E outra menina disse: a mim me chamam de feminista, mas ser feminista hoje gera conflito, dá noção negativa, porque as pessoas como veem agora, é assim como vem agora o significado de feminista. Apenas em igualdade, sem colocar os homens, sem dar um lugar aos homens. O que me impressiona é como o projeto inteiro do feminismo e o que se ganhou nas décadas de 90, de 80 e também nos anos 2000, eu acho que com o golpe do capitalismo, a tecnologia das redes sociais, isso foi se perdendo. Então, na verdade, os nossos fluxos online
na nossa comunicação online, isso tudo é naturalizado. O feminismo deve estar como servido num prato para as culturas masculinas. Esses são os espaços sociais, também chamado pela manosfera ou a esfera do homem. Esta socialidade, porque não sabemos o que está codificado nas culturas com essas manifestações, é realmente muito perigoso. Isso nos leva não só a uma crise do ser, mas da sociedade, mas também do agenciamento. Gostaria de assinalar e peço desculpas por estar tomando muito tempo, mas gostaria de dar uma resposta mais completa e construir um pouco até chegar a dá-la. As plataformas de redes sociais vão se transformando num lugar de comunicação pública. Vivemos que esse espaço se transforma numa arma, é usado pelo patriarcado como arma, também pelas instituições, e isso preocupa porque passa a normalizar a violência. Então, a ideia do público vai mudando, vai se sendo transmutada, os limites dos discursos, dos espaços, do que é a identidade, da performance de gênero, tudo isso vai mudando justamente pela infraestrutura que lhe dá poder a essa forma de pensar. Por isso há tantas pessoas que dizem, quando nós nos enfrentamos nesse espaço público, que a misoginia não é um bug, é uma característica. Há um estudo muito sistemático, com muitas menções no Twitter, 30 mil menções entre 2000 e 2022, porque nessa época era possível conseguir dados através dos APIs, das APIs, do back-end, vocês já conhecem isso, vocês já sabem também que isso já não é possível, não é possível conseguir esse tipo de dados porque as plataformas impediram o acesso aos dados. Quando procuramos os dados e conseguimos os dados e os codificamos para encontrar o ódio contra figuras públicas, políticas, mulheres, nós vemos então os usuários de 20 perfis importantes de mulheres. eh, é aquele negócio como a morte pelo corte em pedacinhos, né? Estamos falando algo que é muito terrível. Que Não é um momento definitivo, é uma morte em muitas partezinhas que acabam tirando as mulheres desses espaços porque o abuso é demais. Os comentários, as agressões e a violência interseccional contra comunidades minoritárias abundam e apontam para uma crise do público. Eu quero dizer que tudo isso é recursivo e que a arquitetura das plataformas e o registro da comunicação pública, o registro que é gravado, fica documentado, documenta o abuso. Mas isso tudo se realimenta. Eu gostaria de dizer que é como um círculo. É, o uso de diversos tipos, por exemplo, de linguagens em código, linguagens subterrâneas, prevalece. Temos que entender muito melhor. E quero terminar contando sobre uma jovem que foi assassinada na Índia há pouco tempo. Ela era uma influencer, ela se atreveu a ser uma figura pública no Instagram na Índia. E teve muitos problemas, estava obtendo muita influência, tendo muitos seguidores. No momento, recebeu uma ameaça de morte, que se ela parasse o seu carro no estacionamento, ela ia morrer lá. E foi o que aconteceu. Depois de ter sido assassinada no estacionamento, foi usado esse termo. A palavra estacionamento passou a ser uma ameaça para todas as influências feministas. Hashtag estacionamento era uma forma de mostrar como o patriarcado pode silenciar qualquer outra mulher que se atreva a se transformar numa influencer. E gostaria de parar aqui, apesar de estar dando problemas, exemplos das redes sociais. Paola tem razão quando diz que estamos falando sobre algo muito profundo, um tipo de patriarcado, de programação que afeta as plataformas
e faz, intermedia as possibilidades de emprego, condições de saúde, ou seja, todas as histórias são a mesma história. Então, tem um grande impacto e diferentes camadas de complexidade que nós estamos enfrentando atualmente, não apenas sobre o espaço público, todas essas plataformas também alinhadas com práticas sociais e a falta de ação dos governos, a falta de responsabilidade dos governos sobre o que está acontecendo, e isso me faz pensar agora, enfren- enfrentando todas essas situações de medo que nós presenciamos, no desenvolvimento de diferentes tecnologias que são ainda mais poderosas para exercer violência contra as mulheres. E, do seu ponto de vista, quais são as nossas possibilidades? O que está faltando? O que nós devemos fazer? Bem, eu acho que uma das coisas que devemos fazer é entender a visibilidade e a voz e movimentar-nos, nos mover seletivamente dentro do capitalismo. Dentro, a materialidade exerce pressão e isso não, não é possível de ver, e então é muito difícil poder extrair isso dos sistemas. Há um jogo que sai do início. Nós realmente estamos enfrentando uma situação onde o opressor não é visível e o sistema opressor também é muito complexo, não é visível. E eu gostaria de entrar na ideia da recusa da IA, da rejeição da IA. Uma coisa que está acontecendo agora, os estudantes estão dizendo não às tecnologias que são usadas para avaliá-los. Eles estão recusando que a IA seja usada para avaliá-los. Então, nós precisamos dar um sentido global ao feminismo. Em 1985, eu li nesse ano, Dawn escreveu um livro sobre a crise, e esse livro foi escrito na década seguinte a Beijing, e era sobre a, a rejeição. E esse livro dizia que as mulheres sabem o que é necessário saber sobre a vida, sobre preservar a natureza, sobre a ecologia. E se o Fundo Monetário Internacional e o Banco de Desenvolvimento e o Banco Mundial entrarem na África, na América Latina, e eles liberassem esses sistemas que têm, não é não é aí eles colocam ali o seu veneno, não é um problema do feminismo retirar esse veneno, era um problema colocado como perspectiva e como mundo da mulher do Sul e da maioria dos países, porque a ação contra uma certa modalidade e uma certa eficiência eh, do capital da IA não é apenas eliminar essa tecnologia ou ficar isoladas, não, é quebrar essa tecnologia e recusá-la por motivos de extração colonial, que já foi identificado há muito tempo com relação à pobreza sistemática e ao empobrecimento sistemático, e não é tanto a opressão que que está significado devam ou que deva ser enfrentada essa ideia de crescimento. Nós devemos enfrentar o império do metabolismo e nós devemos
enfrentar as conexões entre o império, a ação extrativista e, a partir daí, as ideias de recusa e de desarmar em nível mundial e desarmar a autonomia tecnológica e a complexidade. Esse é o que o movimento palestino está nos dizendo, e eu acho que é positivo a ideia da recusa, e está dentro de uma ideia feminista maior, e a recusa histórica do bloqueio epistemológico que tem existido sobre nós. Obrigada, Anitta, é fantástico. Também eu, eu lembro quando estivemos na celebração de IT for Change, na reunião, e quando se falou do projeto político, e eu acredito que a violência e a precariedade são dois projetos políticos que estão agora alinhados e que hoje estão alinhados também com o projeto tecnológico que nós estamos enfrentando, que é essa inteligência artificial hegemônica, mas também é parte do mesmo bolo de veneno que você mencionou. Eu gostaria de começar a encerrar essa conversa para abrir o espaço para algumas perguntas, mas eu queria dizer antes, se nós estamos olhando para o futuro, o que te dá esperança sobre os movimentos feministas e qual o tipo de colaboração entre os movimentos feministas e tecnológicos você considera mais prometedores para essa mudança? Eu acho que há duas coisas que podemos esperar do feminismo, e a primeira é sobre a ordem presente, que é sobre uma IA responsável, ética, e que essa IA, eh, s- nós consideramos que essa IA pode ser responsável, mas nós também consideramos os sintomas. Então, como os eruditos dizem, o sistema mundial não é apenas epistemológico, mas mas quando nós conseguimos defini-lo e avaliá-lo, nós podemos definir o que é possível resgatar e depois destruir. O feminismo sistematicamente tem uma relação entre essas coisas. O pensamento feminista, e nós podemos pensar que e de que modo, hum, desculpem, as arquiteturas materiais também afetam essas áreas invisíveis, e eu acho que essas perguntas que devemos nos fazer agora é como nós estamos definindo as condições para a criação da vida e como podem ser tornadas possíveis a partir das diferentes visões de valor, mas a outra ideia que o feminismo traz para a mesa e outros não trazem, por isso é tão importante o pensamento feminista e outros acadêmicos que estão analisando essa justiça algorítmica também consideram é que para formar a verdade, que a verdade seja um valor constitucional. E eu penso que as constituições, por exemplo, no contexto da Índia, definem a constituição e a igualdade com textos de circunstâncias históricas já fraguadas, mas também a fraternidade, que é um outro valor que também aparece, a sororidade que nós falamos, mas a ideia de verdade deve ser restaurada, porque o feminismo já conhece essas verdades complexas, nunca consideramos as verdades assim como estão. E a Hannah Arendt já falou nisso e insiste na verdade dos fatos, como um fato político arriscado e valioso, e, portanto, é muito importante ver quem está falando a verdade, e ela diz que, de outra maneira, nós vamos sofrer uma perda total da realidade, e essa ideia do público, da verdade, deve estar integrada, e o feminismo precisa voltar para trás e
precisa revisar o que significa o público e o que é. E isso também é um ciclo da civilização. Nós, em um momento, devemos desmontar, desarmar a privacidade, em outro momento, o público. E nós agora estamos em um momento da história em que nós devemos conectar o público e o verdadeiro, porque esse é o projeto que nós estamos enfrentando em nosso contexto de uma forma muito clara. E aí entra a ciência da informática, da computação, a tecnologia, as pessoas que estão pensando sobre a vida civil, a vida cívica, a participação e os movimentos. E essas pessoas podem manter e sustentar um espaço para que tenha lugar para a complexidade, a reciprocidade e que isso se transforme em materialidades econômicas que nos permitam imaginar um outro futuro, e eu vou parar por aqui. É um momento de incomodar o público. E é um momento de incomodar o público, e você me fez lembrar quando você falou das dimensões epistemológicas da nossa luta, e que também, quando falamos da IA, nós falamos desses regimes de verdade e também epistemológicos que são usados contra nós. Então eu gostei dessa ideia de pensar novamente a nossa própria luta, considerando também essas dimensões. Eu não sei se já deveríamos começar com as perguntas e respostas, porque nós temos muitos comentários já, mas antes disso, não sei se você gostaria de nos oferecer uma ideia de encerramento antes de abrir a sessão de perguntas e respostas, porque temos muitas, e eu gostaria que você conseguisse respondê-las. Bem, simplesmente eu queria dizer que nós falamos muito sobre a transparência, a responsabilidade, prestação de contas, buscar as falências do sistema, mas eu acho que agora nós temos algumas pautas no o Brasil e outros países, eu acho que também estão olhando, focando nas regulamentações sobre esse tema, mas se nós não mudarmos as bases de fundação da governança, da democracia e os processos de digitalização das tecnologias, eu acho que nós vamos enfrentar um futuro muito difícil. E nós estamos falando da posteridade, dos direitos das próximas gerações. Isso está vinculado com o poder narrativo. E tudo, tudo aparentemente é uma análise de ciências sociais, mas eu acho que também está relacionado com redefinir e dar uma nova forma para as instituições, porque uma nova forma para os sistemas democráticos, considerando a forma em que nós redesenhamos esses sistemas democráticos, temos muito a dizer sobre isso. E nós estamos falando do redesign dos políticos, de um novo desenho para os marcos políticos que precisam mudar para estar à altura. Muito obrigada, Anita. Eu concordo, porque às vezes nós pensamos que as nossas lutas estão apenas relacionadas com o dia a dia, com a vida de todos os dias, com as nossas experiências do cotidiano, porque nós vemos essa ameaça que você mencionou a tudo o que é considerado público, comum ou público, e nós também precisamos ter isso presente, porque nós estamos sendo testemunhas desse momento de pensar além, de pensar no futuro, tudo o que está sendo agora ameaçado, o que está acontecendo agora está sendo apagado, que não é o que, como você falou no início, que ser feminista hoje é ser uma pessoa não desejável, não desejada, mas também está relacionado com essa reconfiguração da sociedade e os valores da sociedade. Então, eu quero agradecer
muito por tudo, Muito pelas suas obrigado. ideias e também as suas Agradeço pelas experiências que experiências que você compartilhou compartilhou conosco. conosco. Temos Nós temos várias muitas perguntas. perguntas, então, Algumas delas estão em espanhol, então eu algumas vou estão em ler espanhol, primeiro as que estão em então eu vou inglês. ler primeiro as que estão em inglês. A primeira A primeira diz diz. assim: eu tenho que traduzir. Eu preciso traduzir. Você quer ajudar? Você quer ajuda para a tradução? Se vocês, Podemos eu posso colocar as ajudar, te perguntas ajudar a no traduzir chat, essas por exemplo? perguntas a partir do chat, se você Bom, muito quiser. obrigada. As perguntas estão. Lógico, as perguntas aparecem em Enquanto diferentes idiomas, então vocês isso confunde. falavam, eu Bom, coloquei eu elas vou nos começar pela diferentes primeira. idiomas. A primeira Acho e que acho que vocês, vocês já comentaram, então a primeira é: como nós no sul como é global possível podemos que os lutar contra as grandes países do sul corporações para global assegurar possam que estar, as suas ter certeza que políticas suas sejam políticas. mais, se preocupem mais com o nosso bem-estar? Isso cria uma barreira significativa cultural e idiomática também, especialmente para as mulheres. Então, ao gerenciar esses casos de violência digital nessas plataformas, que estratégias vocês acreditam que podem abordar esses desequilíbrios? Acho que é uma pergunta que temos que nos reunir, ter uma conversa para poder responder. Eu vou colocar aqui no chat para que todos possam ouvir, possam lê-la. Sim, obrigada. Aí estou lendo. Acho que o fato de que todos somos usuários e nos preocupamos em continuar sendo usuárias, é realmente uma conspiração diabólica, uma política de conspiração diabólica. A esse ponto, é muito difícil encontrar soluções isoladas. Eu acho que a oportunidade vai surgir na forma em que os movimentos conseguem articular as suas defesas. Eu acho que a lógica, por exemplo, do movimento de justiça trabalhista e outros movimentos também, ou seja, a lógica seria que esses movimentos se unissem para dar resposta a lutar contra esse paradigma. Isso poderia deixar as corporações de joelhos. Isso pode ser uma resposta óbvia, faz parte da consciência que nós temos, mas acho que é muito importante que levemos em conta a solidariedade que nós construímos. Isso é um processo muito delicado. Eu vejo que hoje há um processo contra a solidariedade em muitos movimentos, na Índia, nos movimentos de trabalhadores. Foi, muita coisa foi conquistada, mas a forma em que as mulheres aparecem nas plataformas de trabalho, nota-se muita dificuldade para organizar-se, é, há uma apatia dos estados, há uma economia de vigilância, tudo isso termina resultando em dificuldades muito grandes. Para isso, os países têm que, na sua liderança, têm que encontrar a solução, sem negar a ação do ativismo de base. Devemos considerar que, nesse momento, as solidariedades estão muito frágeis, então estamos precisando de líderes fortes. Portanto, uma das formas em que as redes nas quais participo trabalham é na identificação de alianças, parcerias, muitas vezes porque vemos que, como o mundo não é ideal, eu já assinei várias declarações importantes, como a BRICS, talvez não seja uma declaração feminista sobre IA, talvez não seja mais importante, mas há desafios e temos que encontrar outras formas de pensar na governança de IA. Muito obrigada, Anitta. Eu fico muito contente de você ter mencionado, porque pelo menos na América Latina, há uma grande conversa sobre.
o que que devemos fazer para colocar limites ao poder das corporações, dos governos. Talvez não seja a solução que a nossa solução preferida, por exemplo, mas a ideia de ter poderes culturais, por exemplo, para lutar contra essas corporações, pelo menos fica clara para muitas pessoas, inclusive na Europa, estão tentando fazer isso. Estão tentando fazer alguma coisa, inclusive para a Europa é bem complicado. Acho que já temos mais perguntas. Catherine? Catherine tem uma ideia mais clara das perguntas. Continuam chegando perguntas, sim. Outra pergunta que está conectada com algumas coisas que você mencionou sobre o espaço público e a governança. Como podemos redesenhar as políticas tecnológicas quando no hemisfério sul existe a ameaça das políticas fascistas e de políticas parecidas com isso, com essas? Tudo isso também ameaça o norte, não só o sul. Acho que isto é algo global, é um fenômeno global. Então, como podemos pensar na governança e nas instituições democráticas e a governança? Novamente, eu estou vendo o que todos estão dizendo, eu agradeço a opinião de todos os comentários no chat, mas eu acho que agora temos que pensar na solidariedade internacional. Volto ao mesmo assunto. Eu me lembro ter lido isso do movimento do não alinhamento, a- que- quando a Unesco tinha um papel muito importante, a resistência contra a narrativa do norte hegemônico. Então, pensar como se veria agora, como poderíamos ver essa questão de não alinhamento? Quais seriam, considerando os princípios da sociedade civil, os princípios progressistas, como seria trabalhar para gerar essa solidariedade, fazer com que essa solidariedade cresça, em nível global? Chegamos a um ponto que já estamos, bom, na beira do precipício, isso não pode ficar pior. Mas eu sinto que há muitos movimentos invisíveis e tenho a sorte. Eu não quero valorizar excessivamente a maternidade, mas eu aprendo muito com as minhas filhas e sinto que o movimento estudantil na Índia realmente uma luz de esperança, permite ter expressão política, permite a participação dos jovens e nos campos universitários e lugares onde antes eram celebrados como o modelo da liberdade de expressão. Hoje já não acontece assim. As pessoas, de qualquer maneira, mesmo tendo assim, as pessoas saem, as pessoas jovens principalmente saem e dizem o que pensam. Isso realmente é muito importante. E é uma forma de que nós recebamos dos nossos ancestrais essa herança e possamos passá-la adiante também. Mas não precisamos reduzir isso a simplesmente falar a palavra resistência. Como estamos condenados a ter esperança, temos que reclamar tudo isso, logicamente. Muito obrigada, Anitta, muito obrigada. Eu, eu vou, eu faço eco das palavras da Helena, que participa justamente com a necessidade de trabalhar e estar em todas as frentes, o movimento feminista, movimento estudantil, movimentos ecológicos, movimentos de trabalhadores. Eu espero realmente que possamos continuar construindo essa solidariedade transnacional. Este é um exemplo. Essa conversa que bom, surge de várias partes do mundo, com pessoas representando países diferentes, acho que esse é um muito bom exemplo
de como devemos continuar juntas, trabalhando, aprendendo umas com as outras, mutuamente. Acho que temos tempo para uma pergunta a mais e talvez. Bom, vou usar aqui a minha função de moderadora. Gostaria de ouvir o que todos têm para dizer. Volto a mencionar esse, esse enquadramento da IA responsável. Acho que estamos vendo eh, molduras diferentes, enquadramentos diferentes agora com a história da IA responsável. Na indústria, isso tem a ver com a segurança. Como vocês pensam sobre esses diferentes rótulos ou enquadramentos como feministas e pessoas preocupadas com a solidariedade, com a diferenciação com o poder? Como podemos melhorar essas relações e considerar que como podemos lutar contra esse poder que usa a IA da forma que usa? Como vocês acham que podem ser esses enquadramentos ou estruturas mais promissórias para a IA? Quais deveriam ser usados? Eu gostaria de saber o que você acha, Paula. É bom. Bom, é uma pergunta difícil, sim. Eu fiz a pergunta. Fiz a pergunta. Gostaria de voltar ao comentário que foi feito sobre as diferentes frentes. Acho que nós precisamos, se queremos marcos, quadros que sejam úteis, estruturas que sejam úteis para nós. Houve aqui um congelamento na comunicação. Está voltando. Aprender de experiências diferentes é o que devemos fazer. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito inspirador é a produção de conhecimento das mulheres indígenas em grupos da América Latina. Para mim, isso é uma grande fonte de inspiração. As lutas dos movimentos originários, os movimentos originários são um lembrete daquelas lutas que vêm de um passado longínquo no nosso território e também constituem um espaço de esperança, porque apesar de tudo o que aconteceu, dos sistemas de violência que se esforçam tanto por acabar conosco, por exterminar-nos, as pessoas continuam resistindo e há resistência em toda parte. Então, eu acho que qualquer estrutura que nos dê uma ideia, qualquer experiência que nos ajude a ir em frente, a aprender, para aprender, como aprender das experiências anteriores, pensando também nos ancestrais, para mim é fundamental. Eu não tenho uma ideia específica assim de usar isto ou aquilo. Acho que é algo pessoal, uma escolha pessoal, em termos do que tem sentido para cada um, cada uma nas lutas das nossas comunidades. Muito obrigada. Eu estou de acordo com isso e acho que tenho apenas uma reflexão sobre isso. Tem a ver com o idioma, com o vocabulário. Costuma haver, costumam ser cooptados, eles se multiplicam nos diferentes grupos de poder. Quando alguém fala sobre empoderamento, temos que ver quem está falando e sobre quem está falando, quem está sendo empoderado. Então, todos esses pontos nos apresentam algo muito complexo. Compartilhamos vocabulário, às vezes superficialmente, mas não são palavras que estejam profundamente arraigadas. Isso é muito importante, Catherine, por isso que eu acho que o feminismo pós-colonial e as suas ideias de evoluir continuamente na jurisprudência, eu acho que é tão valioso. Na Índia, nossa Constituição é um documento vivo. Então,
Não tem uma só interpretação. O tempo vai passando, as sociedades vão se modificando e a Constituição também. Temos uma resolução que é uma estrutura, um arcabouço educativo. Isso foi lido, foi preparado, sobre o valor constitucional do direito à vida, foi usado para esta lei da educação. Então, não faz nenhum sentido um direito sem o outro direito. Então, tem- temos que permitir que os princípios e valores estejam abertos e possam ser interpretados. E acho que isso é muito importante, seja com a IA segura ou não. Muito obrigada, realmente aprecio todos os conceitos que vocês compartilharam. É um processo incrível para colocar em prática, não só uma estrutura, um só arcabouço que devemos perseguir, devemos continuar avançando, e isso é realmente maravilhoso. Gostaria agora de dedicar um instantinho para mostrar o nosso apreço pelas oradoras maravilhosas. Mandem corações, aplausos e todas as reações que vocês quiserem. Temos essa possibilidade no Zoom agora. Então, realmente, muito obrigada, Anita e Paola, por compartilhar sua sabedoria conosco hoje. Um grande início para a nossa conversa de hoje. Isso me deu muita esperança desde o início. Vamos tomar 2 minutos para afastar-nos da tela, tomar um café e voltar para, para ter essas três conversas, apresentações que são breves, mas são impressionantes sobre a IA e sobre o que estamos vivendo. Estou muito emocionada com tudo que foi dito. Voltamos daqui a 3 minutos. Olá, eu, eu penso que já estamos preparados para voltar. Espero que tenham podido fazer uma pausa, renovar as energias depois dessa tão boa conversa que nós ouvimos de Paola e de Anita. Estamos muito gratas pelo trabalho delas. Eu sou Silvana Fumega, uma das cofundadoras de Data Against Feminicide, e estou muito feliz de estar nessa parte da sessão que estamos coordenando com a FAIR, e são diferentes iniciativas na intersecção com a inteligência artificial, diferentes projetos vinculados com esse tópico, e daqui vamos ter uns 10 minutos para falar sobre, para compartilhar essas visões. Nós vamos ter alguns minutos para as perguntas. Se vocês tiverem perguntas sobre os projetos que vocês irão conhecer agora, por favor, coloquem no chat e nós vamos tentar ver a maior quantidade possível de perguntas. Então, nós vamos apresentar agora essas três palestrantes que vamos ter agora. Temos a Sofia, o projeto Sof IA, que é da Pati Penha, que irá falar sobre como os chatbots de feminicídio estão trabalhando na violência contra o feminicídio. E temos o outro projeto de narrativas do feminicídio, como a anotação da mídia e o desenho de feminicídios, e como a IA coordena todos esses fatores. Também vamos ter os laboratórios de dados que estão relacionados com a primeira conversa que nós tivemos sobre os sistemas de inteligência artificial, mas primeiro vamos ouvir a Patti. Por favor, eh, escolham o diferente canal que vocês querem ouvir essa apresentação, e nós vamos ter o prazer de conhecer a iniciativa Sof IA de Pati Penha, que é
que tem sobre os dados de estatística de gênero do Chile, e eu vou dar a palavra a Pati para estar aqui, e é bom ter mais informação sobre esse projeto. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês, desse lugar do mundo, principalmente depois de ouvir a Anitta e a Paola, porque realmente é, traz muita coragem e muita esperança. Eu vou apresentar um trabalho que é esse chatbot que eu vou mostrar agora, que é a Sofia, e eu vou apresentar agora. Eu espero que eu esteja sendo traduzida, porque vou falar em espanhol. Sofia é um chatbot é, pequena, colocada, apresentada para o contexto chileno, que foi desenvolvido para uma questão que era tão importante no Chile, e seu nome significa Sistema de Ouvida ou de Escuta Feminista. Qual é a missão desse projeto? Basicamente, abordar essa temática no contexto chileno, que cada vez está sendo mais evidente e que tem mais influência na vida das mulheres que participam da vida pública democrática através das plataformas de redes sociais. E um tema central que era visibilizar a partir dos dados, que de certa forma era a inspiração de e falar sobre os dados de violência digital, que geralmente está relacionado com pesquisas. E primeiro preciso dar um contexto. No Chile, a visibilização mais importante que vem sobre o que está acontecendo com situações de assédio digital está com o movimento de estudantes, está relacionado com o movimento feminista de estudantes de maio de 2018. Depois teve outro momento em que os diferentes setores e particularmente as mulheres começaram a denunciar diferentes assédios, principalmente assédio por ter presença pública, e os médios, e cada vez se torna mais visível isso, e a mídia começa a trabalhar. E nós, no Chile, nesse momento, não tínhamos nenhuma organização ou rede de mulheres que pudessem enfrentar essa questão. Havia algumas organizações que estávamos desenvolvendo alguns estudos, e foi o momento de dizer, bem, como nós vamos apoiar? E atualmente no Chile, como em uma grande parte do mundo, o problema que está acontecendo está relacionado com o uso da IA generativa, que é uma tecnologia que está sendo usada através do deepfake e uma série de informações de criação de imagens e esse tipo de coisas. Então, Sofia foi, de certo modo, um projeto que nasceu durante a pandemia, que foi crescendo a partir dos períodos de discussão do período constituinte, que ficou muito evidenciado a violência política contra as mulheres que estavam nesses espaços públicos. Nós não tínhamos dados estadísticos, não tínhamos uma resposta institucional. Estava recém começando a nascer o projeto, a ideia de ter um projeto de lei para codificar a violência digital ainda está sendo discutido, mas não tem uma abordagem de gênero. E um ponto central era como ter estatísticas disso. Nesse contexto, apareceram nas redes feministas de inteligência artificial, que a Paola trabalha numa delas com o seu chamado a pensar como desenvolver projetos e iniciativas que se apropriassem da IA ou que questionassem a IA nesse momento e a partir do Sul para desenvolver esse tipo de projetos. O que vocês podem dizer? É,
E nós muitas vezes pensamos como vamos usar a mesma AI para desenvolver uma resposta feminista para isso? Bem, foi todo um processo. Sofia está desenvolvido como um chatbot que funciona como uma base de uma plataforma web, não é um aplicativo, e essa é uma primeira decisão. Foi uma decisão que tomamos para que a conversa as conversas e os dados que vamos receber sejam o mais anônimos possíveis, e ainda está sendo desenvolvido como um protótipo, porque continua sendo desenvolvido, aprimorado e desenvolvendo várias coisas para melhorar a experiência. O nosso foco foi entender que devíamos focar mais, ainda mais, o desenvolvimento desse chatbot. Não é um chatbot que está pensado para todos os tipos de vivências de assédio, de violência digital no Chile, mas é um recurso de apoio para aquelas que têm algum tipo de situação como essa e que pertencem ao mundo de mulheres ativistas, comunicadoras, jornalistas, porque, de certa forma, nesse processo de aprendizagem, nós aprendimos que precisamos como parte da metodologia feminista, nós aprendimos que essa IA pretende interagir e entregar informações, mas que também, no final dessa interação, e quando você tem um relatório do que aconteceu nessa interação, vai dar esse relatório, entrega esse relatório para que a mulher que está interagindo tenha um registro do que aconteceu, porque muitas vezes essas mulheres não sabem como fazer um arquivo e ter evidências do que aconteceu. Nós aprendimos no processo de pesquisa, que eu resumi basicamente nesses 4 momentos. Isso continua sendo um processo de aprendizado, e nesse desenvolvimento também estão misturados diferentes conhecimentos e saberes. Sem dúvida, é um projeto tecnológico, mas também é um projeto feminista, social e de tratamento de dados. E também a co-coordenadora desse projeto, com quem nós temos trabalhado e temos dado forma ao que é falar do feminismo de dados e por que era tão importante visibilizar esses dados que esses chatbots vão coletando. Os princípios que eu mencionava estão relacionados com questões que foram aplicadas com as metodologias de construir com diferentes mulheres que tinham vivido esse tipo de situações, de diferentes movimentos e redes e coletivos na América Latina, desculpem, do Chile. Particularmente, eu quero mencionar mulheres que estão defendendo a questão do aborto livre, a rede de jornalistas e comunicadoras feministas, uma rede que existe que é uma rede de pesquisadores que está sendo articulada, e nesse tempo de pesquisa, até agora, elas têm sido as que têm entregado a informação de como isso tem que evoluir. No processo de, de incubação, nós passamos uma experiência única que nos permitiu ir de uma pesquisa, de um paper, uma pesquisa aplicada, e nessa pesquisa transformar no desenvolvimento de um piloto, e que esse piloto fosse se transformando em um protótipo. Então, foi muito interessante a experiência dessa rede, e nós falávamos com a Paola que realmente nós vamos tirando outro tipo de aproximação, o que nós geralmente na academia, no sistema acadêmico, nós chamamos de pesquisa e ação. Sem, eu, eu vou mencionar daqui a pouco outro tipo de projetos que nos permitiram também sistematizar muita informação. Sabíamos que existiam outros chatbots que existiam em outros lugares do mundo, e nós nos comunicamos com, por exemplo, com a Índia, onde nós compartilhávamos muitos pontos em comum, e
nós fizemos a comparação de o que poderia funcionar no Chile, no nosso contexto, nas características que nós temos e com as dinâmicas que vão mudando. O desenvolvimento do piloto foi em um momento que nós passamos a elaborar um projeto desse chatbot que era muito diferente. Nós podemos usar diferentes APIs que são de diferentes IAs gerativas que já existem, e essa é uma base. E a decisão sobre a base tecnológica também é chave. Depois, o processo do protótipo continuou sendo um processo de um ativo que está em desenvolvimento, um processo de aprendizado que está em desenvolvimento. Por exemplo, todo o painel de desenvolvimento que eu vou mostrar daqui em outro slide, está sendo redefinido, porque vamos aprimorá-lo. Eu estou mostrando que não se vê muito bem, mas que é um Canva que foi um outro processo de aprendizagem e sistematização para esse projeto, que é ter uma metodologia para ter como era o processo de o que nós chamamos de desenho de experiência de usuário, o Journey Map, de uma mulher que vive que vive uma situação de violência e assédio social em um período da sua vida. E isso nos levou também a é, o, o tanto que podia essa mulher interagir, o tipo de respostas que iria ter e de informações que podia ser entregue, e isso também nos levou a entender o que poderia ser entregado e onde podíamos levar isso. A linha de trabalho de experiência de usuário, em, no espanhol, usuário tem uma conotação masculina e, de certa forma, é masculinizar o processo. Então, nós começamos a falar de pessoa, usuário, nesse processo. Já mencionei como fomos integrando todos esses princípios no desenvolvimento. O projeto sempre está pensando em questões que têm a ver com a garantia do anonimato, a obtenção, proteção dos dados. Sofia não é uma aplicação, não pede o nome real das pessoas. Estamos trabalhando num sistema agora para poder dar continuidade e acompanhamento a um caso, por exemplo. E, Sofia, outra coisa importante é que Sofia está sendo testado em grupos de mulheres que estão organizados, estão sendo treinadas para poder gerar mediação. Então, não está pensada como um chatbox, uma chatbox que estará 100% nas mãos do público. Não é uma decisão que já tenhamos tomado. O importante é que seja uma ferramenta de apoio para criar uma comunidade. Precisamos nos conectar com redes de apoio legal, outras redes que têm a ver com cuidado, com da parte socioemocional, entender que a violência digital é igual a outro tipo, qualquer outro tipo de violência de gênero. Por isso também é muito difícil de regulamentar, sem que haja uma resposta integral na parte institucional. Quero falar aqui sobre como finalmente podemos pensar, como podemos pensar no desenvolvimento dessas tecnologias, pensar que isto é multidisciplinar. Não temos que tomar decisões técnicas ou tecnológicas apenas. Temos que colocar as pessoas, no caso, neste caso, as mulheres, no centro do desenho. Não é a mesma coisa uma acadêmica que uma mulher defensora de um território, ou de uma comunidade na cidade, diferença entre o mundo rural e o mundo urbano, também uma mulher que pode estar numa comunidade indígena. Esta é uma recomendação que nós levamos em conta. Depois também o que fazemos com a narrativa. É um grande processo de aprendizagem. Aqui temos um protótipo, você pode entrar no link, sofiachat.cl, está em espanhol. Está em espanhol chileno. Outro desafio também para o projeto, como se entendem essas interações, a forma de falar. Tem um ponto de partida, porque diz assim: Olá, estou aqui para te orientar, receber denúncias sobre situações de violência e assédio social em plataformas digitais.
Como posso te ajudar? Isso se entende perfeito no Chile. Também há outros pontos de interação, é, também e mostra como você pode identificar a situação que está te acontecendo. Estamos trabalhando para que não apareça tanto um formulário, mas que seja uma forma de conversa que muitas mulheres já estão tendo em outros chats. Também estamos pensando, procurando recursos, logicamente, para poder, recursos multimídia, pequenos breves vídeos, tutoriais, porque parte desse projeto também tem a ver com, bom, tem alguns problemas de financiamento, depois falaremos sobre isso. Finalmente, nesse momento, temos aqui uma série de situações que precisamos treinar, Sofia, para dar orientações sobre o que é um deepfake ou outro tipo de situações de assédio que devem ser evitadas. Tudo isso é muito importante. O que nós hoje usamos etiquetas para dizer isto é violência digital. Isso vai sofrendo modificações. E finalmente a última parte que é falar sobre como isso tem a sua lógica de visualização num dashboard ou painel, onde que procuramos justamente visibilizar a situação que aconteceu, eh, visualizar essa situação, e foi feita uma denúncia na plataforma, isso vai servir para gerar outro tipo de ação. Então, bem, deixo de compartilhar justinho. Obrigada, Paty. Muito obrigada, Paty. Você acho que fez uma apresentação incrível. Acho que fala sobre a importância das diferentes tipos de redes para desenvolver, pesquisar, apoiar esse tipo de interação que é tão importante para todas nós. Falo sobre redes e a importância das associações. Vamos passar agora falando sobre isso, vamos passar para a associação da Joan Quinoa. Eu espero ter pronunciado bem o nome, na certa. Não, eles têm a associação que tem a missão de advogar pelos direitos dos rotuladores de dados. Vamos discutir aqui na apresentação. Isso foi discutido na apresentação com a Anitta e Paola. Agora eu vou passar a palavra a Joan para que comece a conversa e nos diga sobre o trabalho que vem fazendo e a importância que esse trabalho tem. Joan, o microfone é seu. Olá a todos, eu sou Joan Quinoa, sou presidente da minha associação desde o ano passado, desde que lançamos o nosso projeto, o projeto mais importante nesses espaços, justamente para educar as pessoas sobre a importância eh, da rotulagem, porque isso tem uma importância muito grande na visibilização deste assunto. A conversa que tivemos com diferentes entidades es- decidiu-se falar sobre a responsabilidade do, no campo da inteligência artificial e as práticas responsáveis destas grandes organizações, destas, para falar sobre essas conversas tão importantes, vou passar a palavra para Fantus, para que possa projetar a sua apresentação e falar mais sobre a rotulagem de dados. Efantus, você está muteado. Desculpe. Olá a todos. Vocês podem me ouvir? Sim, perfeitamente. Eu sou Efantus Canugi, vice-presidente da Data Labors, dessa associação, Data Laborers.
e vou mostrar os slides das últimas sessões que tivemos, fazendo uma retrospectiva de informações importantes. Vamos dar uma olhada. O que é a IA? Qual é a perspectiva? O que que é a IA da perspectiva das pessoas que usam a IA? Temos então o conteúdo e temos também o que acontece na realidade com a IA. Qual é a sua experiência que vocês têm com a inteligência artificial, os desafios que representam os sistemas que usam inteligência artificial? Tudo isso é o que eu vou estar compartilhando com vocês. O que é rotulagem de dados? É a parte visível da inteligência artificial. É como ensinar uma criança. Ensina uma máquina o que deve ver, o que deve, como chamar. Mas, olha, pode ser uma instrução apenas, um rótulo, uma imagem, um texto ou um vídeo. A IA, então, nesse caso, é uma rede global de pessoas que estão realizando esse trabalho e estão preocupados em fazer. Muitos deles estão em vários continentes, Ásia, Europa, América Latina. Muitos deles estão usando a inteligência artificial e todos fazem isso por sua própria vontade. Há uma série de regulações internacionais da Unesco que se refere à IA. É, nós acreditamos que isso também está centrado nos humanos, porque a IA só vai ser ética de acordo com a ética das pessoas que a criam. Então, qual é a- qual é a moderação de conteúdo? O que é a moderação de conteúdo? Significa proteção das pessoas que vão usar essa inteligência artificial. Os moderadores de conteúdo são guardiães, guardiães que devem, como um professor que garante que as regras da sala de aula sejam respeitadas. Então, o trabalho é filtrado e depois esse trabalho filtrado é visto, então, pelo usuário final. A parte negativa bom, leva a pessoas suicidas, a suicídios de pessoas, pessoas que. Então, quando esse conteúdo não é moderado, os moderadores de conteúdo marcam o conteúdo quando ele é inadequado para consumo. Imaginem o tempo que leva a fazer tudo isso, organizar tudo isso e fazer a moderação sem nenhum tipo de apoio. Há muitos moderadores no Quênia, nas Filipinas, no sul global, fazendo esse trabalho. Essa força de trabalho tem o peso de manter os dados seguros, mas eles continuam sendo invisíveis na conversa sobre direitos. Inclusive, as recomendações da Unesco sobre ética e inteligência artificial estão reconhecendo essa questão. A IA ética tem que proteger as pessoas que a criam. Então, vamos ver aí quais são os desafios envolvidos com essas pessoas que trabalham com IA. O primeiro tem a ver com a exploração no trabalho da IA. Estamos falando que muitas pessoas têm salários muito baixos. No Quênia, em geral, o salário pode ser US$ 1. Esse seria o pagamento em comparação com por exemplo, pessoas que trabalham nos Estados Unidos, que trabalham fazendo a mesma tarefa e por hora não recebem US$ 1, sim 60. Empresas que geram milhões de dólares com esses sistemas, mas as pessoas que sustentam esse trabalho não podem cumprir suas necessidades bem básicas. É um trabalho muito isolado, a maior parte das pessoas não tem nenhum tipo de contrato, não tem estabilidade, a maioria dos trabalhadores são trabalhadores independentes, então são pagos pela quantidade de horas trabalhadas. Depois não há direitos, benefícios, nenhum tipo de seguro. Simplesmente nenhum tipo de benefício. Só realizar o trabalho, receber esse dólar e a relação com a empresa termina lá. Não há nenhum tipo de segurança ou estabilidade. Trabalhista. Os algoritmos, às vezes, rejeitam a tarefa. Há muita solidão, não há reconhecimento dessas pessoas, e as contribuições dessas pessoas são invisíveis.
Bom, moderadores e rotuladores de conteúdo enfrentam também sofrimento emocional, sem qualquer tipo de apoio, às vezes têm depressão, ansiedade. Muito poucos recebem um apoio na área da saúde, principalmente porque não podem, não são oferecidos, esse serviço não é oferecido pelas empresas e depois eh, essas pessoas não têm como arcar com os custos de uma consulta particular. Ó, outra injustiça que não deveria ser separada, mas que não há nem políticas nem regulamentações sobre isso. Sobre esse lado da IA, não há muita informação. Quero apresentar a vocês a Associação de Rotuladores de Dados, que foi fundada em 2024 no Nairobi, no Quênia. É uma associação que atua na defesa de trabalhadores de IA em todo o país, inclui aqueles que anotam os dados, rotulam os dados, e tentam proteger as pessoas, tenta proteger as pessoas que trabalham com IA, não só com pagamento adequado, mas com também outro tipo de programas. Queremos dar voz ao nosso programa, porque sabemos que a IA ética começa com esse programa. Temos objetivos programáticos, estratégicos, trabalhamos ao longo de muitas áreas e o nosso foco está na educação no trabalho, tentamos educar os trabalhadores em termos de seus direitos. No início éramos apenas 10 membros em 2023 e que nos unimos para fazer um trabalho de pesquisa e decidimos, começamos a ver que empresas pediam exemplos de como imagens de crianças entre tal e tal idade, eh, fazendo alguma atividade ou adultos trocando fraldas de crianças. Então, víamos tudo isso e conversávamos sobre como conseguir essas imagens. Ou seja, quando eu conseguia uma imagem, te pagavam US$ 10. Na verdade, não te pagavam US$ 10, era o que diziam. Então, bom, e muitas vezes as pessoas diziam isso é uma violação de direitos infantis, colocar imagem de crianças assim publicamente. Isso tem a ver com o tipo de contrato que nos oferecem e com as condições de trabalho que não são esclarecidas. Não sabemos que são violações de direitos e recebemos muito pouco, inclusive, para poder conseguir esse material. Então, precisa haver uma educação dos trabalhadores para que conheçam os direitos, para que saibam como gerir essas questões com as empresas ou poder exercer algum tipo de pressão contra isso. Por exemplo, deve haver políticas do governo que pode pressionar as empresas, mas o próprio trabalhador também pode buscar, tentar conseguir melhores condições de trabalho. Falamos também sobre a melhoria de habilidades, de capacidades. As empresas não investem na capacitação dos trabalhadores, e isso é uma grande falta. A maioria do trabalho feito tem a ver com um processo de análise de dados. Então, oferecer um treino nesse sentido vai permitir que essas pessoas possam também ter acesso a uma a melhores tarefas. Falamos de políticas, de defesa, implementação de normas. Tivemos conferências com muitas organizações para discutir as questões, e aí vemos que não conhecemos muito sobre os aspectos humanos do trabalho nesta equação. Então, temos não só que padronizá-lo mais, mas sim regulamentar o espaço. Temos que ter certeza que o aspecto humano esteja presente nessa conversa, oferecendo educação aos trabalhadores, conhecer os desafios que eles enfrentam e ajudá-los nesse sentido, considerando a força com a consideração da força de trabalho, protegendo as condições em que trabalham. Outro projeto que fazemos envolve a saúde mental e o bem-estar, porque o tipo de trabalho realizado exige isso também.
recebemos, ou seja, vemos que o pagamento é muito pouco, mas te fazem ter mais de um emprego, se não há possibilidade de crescimento, então temos que ver tudo isso. Não podemos acessar é, empréstimos, então há muita pressão sobre a saúde mental das pessoas e o bem-estar. Sentem depressão, ansiedade, e as empresas, logicamente, não investem para ajudá-las para proteger a sua saúde mental. Então, estamos tentando oferecer esse tipo de serviço gratuitamente aos trabalhadores. Construímos uma comunidade na qual tentamos oferecer um espaço seguro para a troca de experiências. E que os humanos que participam na tecnologia merecem de cuidado. O que, qual é a diferença? Esse espaço está liderado por trabalhadores. Eu, há uns 8 anos que estou aqui e nós falamos a partir da perspectiva do conhecimento desses temas. Então, nós temos uma perspectiva, temos uma curiosidade e uma perspectiva incluindo os valores feministas, e os feminismos nos lembram que esses sistemas não são neutrais, que refletem valores, sistemas e que, como sejam usados esses dados, têm a voz. E nós procuramos esse equilíbrio. Essas iniciativas a- de pesquisa e dados e os desafios que devem ser enfrentados, e um bom exemplo seria quando nós entrevistamos uma pessoa que quer se unir ao nosso grupo. Nessa conversa, eh, por exemplo, apesar de ter 6 anos trabalhando ali e ter trabalhado sobre as diferentes empresas que tinha estado trabalhando, essa pessoa conseguiu entender que isso é tão amplo e que, embora essa pessoa tivesse vivido essa experiência e que houvesse muitas pessoas trabalhando para essas empresas, cada uma tinha uma vivência diferente do que tinha vivido. Por exemplo, um exercício era falar com as pessoas e entender o tipo de problemas que tinham e conseguir entender tudo isso, colocar tudo isso em um conjunto e tentar encontrar uma solução. E, na verdade, é possível fazer um relatório sobre esses eventos e sobre as diferentes experiências que complementem a informação da IA, e isso também é importante porque faz uma rastreabilidade dos eventos, porque nós não podemos falar de uma. E nós, por favor, Fantos, podemos começar a finalizar isso? Obrigada. Sim, eu estou acabando já. Onde nós estamos trabalhando atualmente é um código de condutas para estabelecer padrões de conduta, de um código de ética, estabelecendo alguns desafios que nós devemos enfrentar para conseguir as soluções, eh, visando nos trabalhadores, nos empregados. Nós queremos visualizar um pagamento justo para as empresas que vêm que trabalham no sul global, por exemplo, que essas empresas que estão procurando, que estão trabalhando dos Estados Unidos, e qual seria o pagamento justo? Porque para nós é um salário muito baixo. E qual é a importância de tudo isso? Porque isso é feito pelo humano e tornar possível o acesso à tecnologia é muito bom, está conseguindo isso, mas o desenho de políticas que regulamentem a inteligência artificial, e são necessários sistemas equitativos, justos, para podermos construir máquinas que possam refletir tudo isso e que
que possam refletir o progresso de todas as pessoas. Então, muito obrigada por todo, Efanto João, pelo trabalho que vocês estão fazendo. É muito importante. E para todos os participantes, se tivessem alguma pergunta, vocês podem compartilhar no chat e nós vamos responder daqui a alguns minutos. Aqui vamos estar falando sobre. Nós vamos falar sobre a luta contra os feminicídios. Anusha Hanini, a palavra está com vocês. Vocês estão com a palavra, Harini. Muito obrigada. Bem, que bom estar aqui. Eu sou Harini, sou professora assistente da Universidade de Brown. Essa é uma colaboração com uma colaboração do Disco Lab, o laboratório, que eu sou membro também, e a iniciativa Data contra Feminicídio. Então, o principal desafio que nós estamos focados nesse projeto é o desafio do viés na cobertura da mídia contra o feminicídio. Então, revisando os dados que vocês já conhecem desse projeto, nós vimos que a cobertura da mídia é uma fonte muito importante de dados dos ativistas. Então, a maioria dos grupos ativistas que nós conhecemos dependem da cobertura da mídia para o seu monitoramento, mas um dos desafios mais persistentes sobre a cobertura da mídia pode ser muito que pode ocultar as causas estruturais, pode revitimizar a vítima e geralmente contribui para a negligência e a inação do Estado, mas também, ao mesmo tempo, nós pensamos que a mídia poderia ter um papel muito importante na comunicação desse problema e apoiar a luta, e ter uma maior responsabilidade sobre os casos de feminicídio. Então, esse é o espaço que nós queríamos participar nesse projeto. A partir da nossa experiência com tecnologias participativas, nós nos fizemos as seguintes perguntas: como poderia a, a anotação ou rotulação colaborativa com a participação da IA ter uma abordagem mais feminista nesses temas, e nós temos esses objetivos. O primeiro é: podemos co-desenvolver taxonomias tanto das práticas prejudiciais quanto construtivas no jornalismo, com uma sensibilidade sobre como emolduram a perspectiva feminista. Temos outra, que é experimentar com a anotação de dados mais colaborativa e mais colaborativa para realizar datasets. E a outra é ter um brainstorming e como utilizar as ferramentas de IA para ter resultados mais desejáveis nesse campo. Então, através da coleta de dados e a anotação de dados, nós temos insumos para abordar esse problema da anotação de dados no cenário da inteligência artificial. Nós já vimos a genial apresentação do Data Label Association sobre as condições desses trabalhos com as pessoas que fazem esse trabalho de anotação, que é um trabalho que não que é mal que está mal pago, é isolado, que tem uma grande dificuldade emocional, que está terceirizado com trabalhadores no sul global, que é um modelo colonial extrativista com essas mesmas dinâmicas, mas ao mesmo tempo, apesar desse papel, indispensável, os anotadores não têm um controle de como esses dados serão usados no processo, e finalmente são considerados como unidades de trabalho e não como uma parte fundamental de valor da construção dos sistemas de inteligência artificial. Então,
no nosso projeto, nós esperávamos poder considerar isso como uma oportunidade para explorar uma forma diferente para fazer o trabalho de anotação de dados, e nós podemos reimaginar a anotação de dados como um espaço para co-construir conhecimento, com cuidado comunitário e resistência para essas práticas, bem, para poder nos inspirar a encontrar uma forma. Nós estamos inspirados no pensamento feminista interseccional, especificamente a IA feminista tentou gerar essas relações de produção, por exemplo, enquanto modelo típico geralmente tira o dado do contexto, faz com que seja mais puro, mais limpo, mais clean, mas aqui fazemos o contrário, tentamos reconhecer esses dados, essas analogias nunca são neutrais, e nós nos fazemos perguntas sobre quem está gerando esses dados, quais são os dados que faltam, por quê faltam, e também nos faz pensar no que nós estamos construindo no princípio, nos focar nas experiências, na experiência de quem tem menos poder na sociedade. E no próximo slide, vamos ver a Júlia. Vamos, continuar com o trabalho da Universidade de Brown. Eu vou continuar conversando sobre como nós abordamos esse processo, e como a Arine falou, tem muitos marcos de como as diferentes perspectivas que incorporam os princípios da inteligência artificial no feminismo para nos guiar no nosso trabalho, eh, que eu vou dar um resumo, e eu posso me expandir na partir de perguntas. Nós estamos a considerar o trabalho e o cuidado central e o diálogo coletivo, e nós podemos fomentá-lo. Esse trabalho é uma prática feminista intencionada que facilita o diálogo, e que podemos e que esses espaços de diálogo deixa um espaço para a colaboração e para fomentar o diálogo entre nós. Então, para dar uma ideia dos nossos processos, nós temos essa linha de tempo dos workshops de dados que nós começamos com os editores, os eruditos, os acadêmicos que participaram nesse projeto contra o feminicídio, quando estava sendo revisado quando começava, muitos deles estão aqui. Então, nesses workshops, nós tivemos, nós fizemos um trabalho com jornalistas, nós coletamos artigos e nós fizemos uma compilação, nós reunimos esses artigos, vendo os pontos em comum quando eram parecidos, embora sendo diferentes. Nós trabalhamos com as suas contribuições para formar um centro de dados maior, e essas práticas eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões e perguntas abertas que nós tivemos, que surgiram nesse processo. E alguns dados que nós vimos foram que essa oficina multilíngua em espanhol e português, que, que tinha realizado uma taxonomia universal, atra- chegando através das diferentes práticas e das diferentes geografias. Nós precisávamos ter umas bases específicas de linguagem para as conversas, ter as mesmas perspectivas e os pontos de as perspectivas, mas nós também estávamos pensando nas perguntas abertas. O que acontece quando nós tentamos integrar esses dados nos sistemas de IA? O que acontece com esses sistemas que estão sendo elaborados com as diferentes perspectivas? Outro ponto foi em como nós reconhecemos no trabalho, como nós temos na associação de rotuladores que nós queremos ter um pagamento justo, mas também a apresentação e o processo, nós devemos ter cuidado na apresentação e no processo também. Então, nós nos comprometemos em conversas
para poder chegarmos a um acordo entre todos e é o que nós podemos oferecer de como fazer esse monitoramento, mas há muitos desafios no caminho do ponto de vista econômico, e isso se reflete no que é uma boa forma de reconhecer o seu trabalho e cuidá-los, e não apenas fazer uma extração e capturar tudo o que nós precisamos. Até agora, o nosso projeto está enfocando no primeiro passo, que é o desenvolvimento desta IA. Estamos tentando obter relatórios dos diferentes jornalistas, pedir os conceitos, conceitualmente, o que eles fariam com essa informação. Então, queremos que eles usem essas ferramentas de IA para apoiar-nos nessas situações de violência, como os jornalistas podem incluir boas práticas, os ativistas, como podem detectar e se conscientizar sobre o perigo daquilo que eles estão relatando intencionalmente. Somos muito cuidadosos com tudo isso. Sabemos que é um trabalho em colaboração que deve ser feito em conjunto com as comunidades. Na verdade, começamos com brainstorming, uma chuva de ideias, com as intervenções, e aqui eu reuni estas ideias neste gráfico. Como vocês podem ver, há muito boas ideias, aparecem em espanhol. Os participantes conversam sobre as suas preocupações, sobre IA, e é um tema bem delicado, tem determinados vieses em tudo isso e temos que devem ser considerados. Continuamos então com essas reflexões sobre as preocupações sobre a inteligência artificial. O que fizemos foi ver que há potencialmente há uma rejeição à IA ou alguns usos específicos da inteligência artificial. Isso nos leva a alguns pontos. E o objetivo principal do nosso projeto, inicialmente, é que vai ser um processo para incorporar a IA em outros projetos. O desenvolvimento da IA é uma espécie de ferramenta, não é um caminho inevitável, mas sim um objetivo que nós temos. Esta comunidade, a experiência em educação, vão nos ajudar. Finalmente, temos que pensar então no papel da IA. Quero agradecer a todos os participantes que estiveram conosco, trabalhando, participando nas oficinas, com a cooperação que nos deram e na construção das taxonomias também, nos processos para difundir o conhecimento que nós temos. Este é um centro público de dados. Estamos muito empolgados em continuar trabalhando com essas pessoas. Imaginem o que a IA feminista pode conseguir. Muito obrigada. Acho que foi uma apresentação incrível, um grande trabalho que vocês estão fazendo e a importância de mantê-lo aberto. Pensava justamente na inevitabilidade de usar a inteligência artificial ou de ter alguma coisa que já está, que já foi escrito. Então, agradeço muito, e realmente estou ansiosa para saber como vai continuar evoluindo nos próximos meses. Tenho algumas perguntas para a Patty, muito brevemente, porque já temos que fechar. Ah, para a parte da atividade final, temos algumas perguntas que estão aqui, que estão surgindo sobre a gestão dos dados judiciais quanto ao registro da violência denunciada. Nesse sentido, eu acho que a relação, saber como pode ser melhorada a relação com a parte judicial. E outra pergunta tem a ver com os governos locais, nacionais, se estão considerando, se há planos nesse sentido. Eu sei que são perguntas importantes
Mas se você puder nos responder brevemente, agradeço. Vou resumir, vou falar brevemente. Lembrar primeiro que eu disse que no Chile não existe uma legislação, isso não está tipificado, esse tipo de crime ou delito não está tipificado. Então, quando uma pessoa vai à polícia, por exemplo, não existe um protocolo, ninguém anota os dados. Vou ser mais concreta ainda. A polícia de investigação no Chile tem uma campanha, por exemplo, neste mês que está acontecendo na América Latina, que é a celebração da violência, ou seja, do mês de violência contra mulheres, e temos um WhatsApp de denúncia, e sabemos que é um WhatsApp que vai para um Excel. Então, é um tremendo desafio. Talvez um dia, no futuro, haja uma legislação e vamos ver como vai ser gerado tudo isso. Mas, como eu disse antes, é um projeto que está feito a partir da resistência. Uma variável de dados que queremos ter e não tínhamos no início é considerar a partir de que lugar do território chileno as pessoas estão se conectando. Nunca tínhamos pensado nisso, se era de Santiago, se era de outro lugar, porque isso significa também dar uma resposta sobre o que se pode fazer. Nossa institucionalidade não chega a todas as partes, porque não há uma rede de organizações que apoiem. Por isso é importante trabalhar com esse tipo de redes que trabalham contra a violência de gênero ou violências gerais, outro tipo de grupos para que seja o nosso apoio, a nossa força, para que não confiemos só na autoridade. Estamos no processo de mudança de governo no Chile, teremos eleições no domingo. É muito provável que ganhe a direita, a ultradireita, como está acontecendo em toda a América Latina. Isso, então, torna mais complexa esta ideia de gerar convênios com comunidades. Não é uma coisa que esteja resolvida já. Por enquanto, queremos que esse projeto seja coletivo, guardá-lo, resguardá-lo dentro da academia e da sociedade civil, mas realmente é uma pergunta muito grande a que vocês fizeram. Muito obrigada, Pati. Eu sei que houve comentários, além dos parabéns aos outros projetos no chat, alguns comentários têm a ver com as relações com outras organizações internacionais. Eu não sei se vocês viram no chat, aconteceu a mesma coisa com o projeto de narrativas, vem perguntando como seguir todas as coisas que vão vir como resultado desse projeto. Então, eu sei que há muitos comentários e muitas perguntas que gostaríamos de poder falar com os nossos apresentadores, mas realmente não temos mais tempo. Então, antes de terminar a sessão e fechar, gostaria de agradecer a todas as expositoras, expositores. eh, Gostaria de poder ouvir novamente essas apresentações e todos os que quiserem saibam que isso vai estar disponibilizado e vou passar agora a palavra para a Helena para que ela feche a atividade. Novamente, foi um privilégio poder ouvir as suas apresentações. Agradeço novamente por ser parte deste evento. Muito obrigada, Silvânia. Silvânia, obrigada a todos, Anita, Paola, John. Infantos, Pati, já por apresentarem seus projetos. Eu tenho um pouco de ruído onde eu estou, peço desculpas, mas nós sempre queremos ter, sempre pensamos em ter muita participação, mas realmente temos muito pouco tempo. Então, o que eu vou sugerir é que essas perguntas que temos que surgiram depois de ouvir todo o material que foi compartilhado maravilhosamente aqui. E todas vocês também têm algo para dizer nesse sentido. Então, o que gostaríamos de fazer é convidar que vocês, nos próximos dias, ou quando vocês tiverem um tempinho, desculpem, que digam quais são suas ideias a respeito dessas perguntas ou das apresentações.
As perguntas foram: qual seria o enfoque participativo feminista? Como vocês se veem? Algumas dessas apresentações eh, puderam dar resposta a determinadas partes dessas perguntas. Como dizer não a, digamos, ao sistema, recusar o sistema de inteligência artificial? Podemos, então, mudar essa interação. Finalmente, quais seriam as estruturas, as ferramentas de rejeição que temos? Estamos usando, não estamos usando, voltamos atrás, temos aí, vou deixar aqui para vocês um link e, e as perguntas. E antes de fechar, passar a palavra à Sofia para mostrar a vocês algumas das fotos que surgiram durante a conversa. Sofia, você tem a palavra, algumas das imagens. Aqui vou mostrar a vocês, isso ainda não está terminado, preciso fazer uns ajustes, ainda não terminei, mas tudo bem. Vou mostrar a vocês, vamos lá, estou projetando. Estão vendo? Começamos então com o debate conceitual. Realmente adoro trabalhar nesses eventos, participar, porque acho o trabalho de vocês fenomenal, muito interessante. Obrigada por isso. E no debate conceitual, falamos um pouco sobre a responsabilidade, criação de redes, a parte mais filosófica deste momento histórico que estamos vivendo, a parte do questionamento das novas tecnologias e seus usos, e tudo o que implica, e os vieses que surgem a partir dos nossas próprias interpretações. A possibilidade de rejeitar a inteligência artificial, considerar o crescimento em algumas empresas, validar isso, ver que o algoritmo mostra aquilo que já somos, e eu fico com a mensagem no final, que é de criar condições para a vida, que é finalmente o que precisamos como humanidade em qualquer âmbito. Depois temos a parte das experiências, são projetos muito interessantes. Eu já tinha entrado no Google para dar uma olhada antes de começar a sessão. Sofia, que, bom, me achará. Essa chatbot feminista chilena, achei muito interessante. A questão, gostei muito da parte local. Aqui falta cores, porque os blocos parecem horizontais, mas na verdade são os ajustes que eu mencionei no início que ainda preciso fazer. Isto pode ser, essa Sofia pode ser um tremendo recurso para mulheres ativistas, a importância do anonimato nesse contexto, achei muito interessante. Depois, a exploração dos etiquetadores ou rotuladores de dados, um mundo que eu não conhecia, e acho muito interessante e muito importante esse diálogo sobre as condições de trabalho dessas pessoas que estão envolvidas em IA. Desculpem, eu estava ouvindo a tradução e fiquei confusa aqui um instante. Bom, temos aqui as narrativas da IA, como usar a inteligência artificial para apoiar a mídia e encontrar a forma de que esses vieses não criem tendências, não criem informações tendenciosas. Por aí temos as explorações e vamos ver o que virá para completar a imagem. Muito obrigada. Muito obrigada, Sophie. Lindo o seu trabalho. Você já viu no chat aí. Desculpe, eu estava falando em inglês. Vocês devem ter visto no chat todos os agradecimentos e os parabéns pelo seu trabalho, alguns pontinhos. Tudo isso está sendo gravado
Sophie vai trabalhar na finalização deste desenho. Isso vai estar disponível nos três idiomas. Vamos compartilhar tudo isso que vocês compartilharam no chat, para que as pessoas possam ter acesso a isso. Finalmente, quero agradecer a todos. Queremos reconhecer o trabalho, as pessoas que trabalharam no nosso projeto de dados contra feminicídio, não só o trabalho da rede latino-americana. Queremos também convidá-los, se vocês não ouviram ainda, nós estamos começando um curso na próxima segunda-feira, que eles estiverem interessados em dados contra feminicídios, não deixem de participar, mas finalmente eu não vou dar o microfone para a Paula, porque temos que terminar já, mas a Paula gostaria de dizer que também há uma chamada, uma convocação para propostas da Rede Feminista de Inteligência Artificial, porque estamos procurando outras ideias que estejam mais em sintonia com a forma de viver a vida de uma forma mais vital. Então, muitos projetos na América Latina. É, visitem o website, vocês têm o link no chat. Também vocês podem entrar no Google e pedir e conseguir mais informações. Bom, muito obrigada a todos e obrigada aos nossos intérpretes que estão sempre nos ajudando nesses eventos doidos, e tudo tão corrido, mas que facilitam, então, compartilhar tudo o que compartilhamos nesses eventos. Obrigada, então, a todos. Muito obrigada a todos por virem. Muito bom ver o entusiasmo que isso gera e pedimos desculpas pelo excesso de tempo. Deixem seus comentários no Padlet, por favor. Podemos continuar nos comunicando. A tecnologia continua nas nossas mãos.